Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos abordar agora o gerenciamento do cronograma do projeto. Vamos conhecer um pouco sobre algumas especificidades associadas a essa área de conhecimento. Primeiro, o nosso objetivo principal relacionado com essa área é gerenciar o término pontual do projeto. Esse é o nosso objetivo em se tratando de gestão, de gerenciamento do cronograma. A realidade mostra para nós uma coisa totalmente diferente, a dificuldade nossa de cumprir prazos. Esse é o grande desafio proposto por essa área de conhecimento, em que nós vamos trabalhar, inserir processos, práticas, de forma a tentar mitigar, reduzir o impacto de atrasos dentro dos nossos projetos, ok? Bom, os processos de gerenciamento de projetos, nós temos aqui alguns processos de planejamento, processo de monitoramento e controle, entre eles. O primeiro processo, planejar o gerenciamento do cronograma, onde nós vamos buscar desenvolver o plano de gerenciamento do cronograma, que vai definir as diretrizes de comunicação, certo? Temos também o processo definir as atividades, que a partir dos pacotes de trabalho serão desmembrados em atividades que possibilitarão a gente construir o cronograma. Mais tarde, essas atividades vão passar por um processo de sequenciamento para a gente poder definir a ordem mais coerente, mais interessante para poder gerenciar o projeto. E depois nós vamos estimar as durações dessas atividades. E por fim, depois de passar por todas essas etapas, nós desenvolvemos o cronograma, que é, no caso, aí, o produto deste processo. Uma vez em posse do cronograma, nós vamos para o monitoramento e controle, onde nós vamos acompanhar esse cronograma, nós vamos utilizá-lo como uma espécie de termômetro do projeto, que vai ali acender o farol vermelho se começar a apresentar algum sinal de atraso, algum problema no projeto. Essa é a finalidade do cronograma, nos auxiliar em relação ao projeto, apontando eventuais falhas, problemas que eventualmente surgem em relação ao trabalho que foi programado em um determinado período de tempo. Alguns dos principais conceitos associados a essa área envolvem o seguinte: o cronograma fornece plano detalhado sobre como e quando o projeto realizará suas entregas, servindo de ferramenta de comunicação e gerenciamento das expectativas das nossas partes interessadas. O cronograma tem essa finalidade, esse papel aí de facilitar o processo de comunicação do andamento das entregas, das atividades do projeto, e vai possibilitar essa informação junto às nossas partes interessadas. Outra questão importante é o método de elaboração do cronograma pode ser feito de duas maneiras, Uma delas é pelo caminho crítico e uma outra pela abordagem ágil. Qual que é a diferença nesses dois? Evidentemente nós vamos aprofundando nesses assuntos, tá? Primeiro, o caminho crítico, o CPM no caso, que é CPM significa Critical Path Method, que é uma maneira de planejar o sequenciamento das atividades, definir questões de dependência, interdependência entre atividades do projeto, onde nós temos aí conceitos associados sobre caminho crítico do projeto, aquele caminho que, se atrasar, pode prejudicar a data de término do projeto, ok? Então esse é um método mais tradicional, que a gente vem estudando há mais tempo, E agora nós temos uma abordagem ágil que distingue um pouco desse modelo, em que nós apenas planejamos as tarefas que serão realizadas dentro de um determinado ciclo de vida mais curto, ou um sprint, por exemplo, onde é determinado o que será feito dentro do projeto. É claro que existem ainda interdependências entre tarefas, no caso, mas isso a gente faz um controle disso dentro de um ciclo menor de tempo, um sprint, por exemplo. E um ponto também interessante nessa abordagem é que, em projetos menores, os processos estão conectados e são vistos como um único processo, podendo ser feito por uma única pessoa num curto espaço de tempo. Eu acho interessante essa abordagem do PMBOK, demonstrando essa preocupação em adaptar a maneira de se gerenciar cronogramas ou de construir cronogramas dentro do projeto. Porque em projetos menores, por exemplo, eu não preciso definir atividades, sequenciar as atividades, estimar duração para então chegar no cronograma.
isso tudo pode ser feito de maneira integrada e com isso eu ganho em velocidade, embora às vezes eu perca um pouco em relação à precisão das minhas estimativas, mas é compensado em função das necessidades dos nossos projetos, ok? Em relação a tendências e práticas emergentes, nós temos muitas coisas interessantes relacionadas com gestão de cronograma, principalmente associados com as práticas ágeis de gerenciamento de projetos, entre elas o seguinte: nós temos aí um conceito de elaboração interativa de cronograma com lista de pendências, né, conhecido como backlog. O backlog, ele, explicando assim brevemente para vocês, nada mais é do que um conjunto de entregas, de tarefas que devem ser realizadas ou de requisitos que devem ser produzidos, que a equipe vai tirando ali de um grupo, né, vai pegando e realizando cada uma dessas entregas, dessas tarefas dentro do backlog. E aí nós temos uma informação interessante que é o seguinte, né, é uma forma de planejamento em ondas sucessivas, baseada em ciclos de vida adaptativos. Fazendo uma pequena analogia, vamos supor, por exemplo, que a gente precisa fazer uma caminhada e nós temos várias montanhas pelo nosso percurso e nós estamos na parte de baixo da montanha, a gente só consegue ver aquela montanha à nossa frente, não consegue enxergar o que tem pela frente. Então, quando a gente vai planejar essa caminhada, a gente consegue prever muitas vezes os recursos que a gente vai precisar, o que vai ser feito, até chegar no cume da montanha. Né? Então, até ali a gente consegue planejar, a gente consegue ter algum nível de planejamento de informações. Quando a gente chega lá, a gente tem a visão maior, né? No caso, a gente vê um vale, né, e uma montanha adiante, e aí a gente consegue prever os recursos que a gente vai precisar para essa próxima etapa. Isso é o que nós chamamos de planejamento por ondas sucessivas, que dentro de um projeto com um ciclo de vida enorme, grande, a gente subdivide em pequenos ciclos de vidas e vamos planejando à medida que vamos avançando dentro do projeto. Um outro ponto, requisitos são documentos em histórias de usuários. No próximo slide eu vou explicar o que é isso para vocês. Um outro ponto interessante também associado com essa temática é que pela elaboração interativa de cronogramas, nós podemos gerar, no caso, uma lista de pendências, de backlog. Isso traz um benefício, no caso, que facilita as mudanças durante o ciclo de vida de desenvolvimento do projeto. Então, nós trabalhamos com escopo incerto, os requisitos vão sendo construídos pouco a pouco, né? Isso facilita muito o ambiente de mudança, permite que nós possamos corrigir de maneira rápida. Essa é uma característica de ambientes ágeis, no caso, né, que ela permite com que nós possamos errar, mas é importante que nós erremos rápido, ou seja, né, possamos errar e corrigir imediatamente. E neste contexto, aí, explicando para vocês o que são histórias de usuários ou user stories, né, nós temos o seguinte: a primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos construir histórias de usuários é perguntar quem, o que e por quê, né? Cada história entrega um determinado valor ao produto, no caso, né, uma nova funcionalidade. Isso vai ficar claro no exemplo que eu vou compartilhar com vocês. Vejam bem, como administrador, preciso ter acesso a um relatório de vendas para saber quanto recebi em um determinado período. Então, o seu cliente, o usuário, ele não tem conhecimento técnico para poder escrever isso em código para você ou dentro de uma linguagem mais próxima da sua realidade. Então ele vai trazer isso em forma de histórias, de informações textuais, onde é necessário ter informações sobre quem, o que, né, e por que a gente está fazendo aquilo. Olha só, como administrador nós temos aí o quem, preciso ter acesso a um relatório de vendas, né, que seria o nosso o que. Para quê? Para saber quanto recebi em um determinado período. Olha outro exemplo. Como vendedor, o nosso quem aí, né, é o vendedor, devo selecionar uma forma de pagamento, que seria o que deve ser desenvolvido, para o quê? Para que eu possa prosseguir com uma venda. E aí o analista, em posse dessas informações, ele vai ali ter condições de desenvolver essa funcionalidade e entregar ela para o cliente, gerando inclusive, né, valor para o cliente. Essa é uma das características dessa questão de histórias de usuário que está presente nos conceitos, né, de gerenciamento de cronograma dentro do projeto. Algumas tendências e práticas emergentes da área, né? A primeira coisa que nós temos aqui que discutir é cronograma sob demanda, porque em muitos casos não é possível a gente construir um cronograma no planejamento
para entrar na execução já com essa referência em mãos. Nós temos que ir construindo sob demanda, à medida que o trabalho vai acontecendo. E uma forma de fazer isso é por meio de Kanban. Então vamos ver aqui o que o texto traz para nós. Olha, normalmente, né, o cronograma sob demanda é usado em um sistema Kanban baseado na teoria das restrições e nos conceitos de sistema puxado de produção enxuta para limitar o trabalho em andamento de uma equipe a fim de equilibrar a demanda com o rendimento de entrega da equipe. Bom, por enquanto não se preocupe com esses conceitos de teoria das restrições, sistema puxado, mas basicamente explicando para vocês aqui o que é o Kanban, ele é um quadro, né, onde um quadro que, por exemplo, pode ser dividido pelo menos em 3 colunas, onde eu tenho ali o planejado, o a fazer, né, eu tenho também o fazendo, né, e eu tenho o feito, ok? Em inglês fica to do, doing e done, né? E aí eu tenho ali uma lista de backlogs que eu tenho que fazer, né, no planejado. Então eu vou ali no planejado, pego um post-it, por exemplo, relativo às tarefas que eu tenho que realizar, realizo essas tarefas, aliás, perdão, né, pego o post-it do planejado, coloco no fazendo, no doing, e vou lá, executo minhas tarefas. Quando eu termino, eu vou lá, tiro do doing, ponho no done e pego uma nova tarefa. Isso permite com que nós possamos focar nas tarefas. Isso gera um benefício, no caso, que aumenta a produtividade. É um sistema que foi desenvolvido pela Toyota, que foi posteriormente abordado em diversas outras indústrias, tá bem? Outro ponto também relacionado com o Kanban é que ele extrai o trabalho de uma lista de pendências. Eu tenho um backlog com todas as minhas tarefas, as entregas a serem realizadas, e esse backlog ele vai para o meu planejamento, ou uma parte dele vai para o planejamento, onde eu vou seguindo essa sistemática. E à medida que for acabando esses itens do backlog, vai finalizando e o projeto vai sendo concluído. No que se refere a considerações sobre tailoring, nós temos aí abordagem do ciclo de vida, dimensões do projeto, disponibilidade de recursos e suporte de tecnologia. Bom, primeira coisa que cabe a gente pensar, abordagem do ciclo de vida, o que é adequado para o nosso projeto? Eu vou trabalhar com incremental, iterativo, preditivo, isso depende do tipo de projeto. Depois, dimensões do projeto, tamanho do projeto, porte, estrutura, processos. Nós temos essa estrutura já definida dentro do projeto, como que nós vamos utilizá-la? Disponibilidade de recursos, isso impacta muito na questão do cronograma, principalmente porque se não tem recursos disponíveis, nós temos que atrasar o projeto ele vai demorar um pouco mais para ser realizado. Então nós temos que fazer um levantamento, conhecer essas estruturas a fim de adaptar. E suporte de tecnologia, que ferramentas, que instrumental que está à sua disposição para poder fazer gerenciamento de cronogramas, para poder montar o cronograma. Então nós vamos levar em consideração, precisamos dessas informações se nós queremos no caso, né, fazer uma gestão mais eficiente do cronograma do nosso projeto. Algumas considerações para ambientes ágeis e adaptativos. A primeira delas é que abordagens adaptativas usam ciclos curtos de trabalho. Nós temos ali, por exemplo, sprints, né, que pode demorar de 1 semana a 4 semanas aproximadamente. Definimos o que tem que ser feito numa sprint e vamos depois planejando um trabalho de sprints em sprints até entregar o projeto. Outro ponto, em organizações de grande porte, pode haver combinação de projetos pequenos e iniciativas de grande escala. Pode ser necessária uma série de técnicas usando a abordagem preditiva, adaptativa ou híbrido. E por fim, o papel do GP não muda se trabalhamos com ciclos de vida preditivo ou adaptativo. Deixa eu explicar primeiro esses dois itens aqui, né? Primeiro que não existe uma abordagem única para gerenciar cronogramas de projeto. Você pode fazer uma utilização múltipla de abordagens dependendo do ambiente que você está. Se você está trabalhando no gerenciamento de portfólio, por exemplo, nós temos ali um ambiente que muitas vezes cabe um ciclo de vida preditivo, o outro incremental, o outro iterativo, né? E a gente vai definindo ali o que é melhor. Então tem essa questão a ser considerada. E esse outro ponto que fala que o papel do GP não muda se trabalhamos com ciclos de vida preditivo ou adaptativo, essa é uma afirmação do PMBOK, embora eu não concorde muito, porque dentro do ambiente ágil,
o papel do gerente de projetos ele muda de alguma forma. Sabe por quê? Porque as equipes são auto-organizáveis, isso quer dizer que elas contam com uma determinada autonomia de trabalho e o papel do gerente de projetos como líder, ele vai perdendo força nesse aspecto, uma vez que não precisa, né, dessa referência. É claro que a gente tem ali o surgimento, por exemplo, do Scrum Master, que é a pessoa que vai atuar de maneira a facilitar o processo, vai defender o padrão que está sendo seguido, vai fazer com que as questões todas sejam implementadas, associadas com aquele framework, que vai dar suporte para a equipe no que ela precisa, vai prover ali informações, conteúdos. É um papel muitas vezes de servidor, né, um papel de garçom mesmo, né, desse líder. Então, veja bem, dentro do ambiente preditivo eu posso às vezes ser mais centralizador, mas ter que dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. Já no ambiente ágil, as pessoas já sabem o que ela tem que fazer, a gente parte desse princípio, né? É esperado que as pessoas saibam que elas possam se auto-organizar em relação a uma determinada tarefa, onde a figura do líder acaba não tendo muito peso. Não que não seja necessário, mas acaba perdendo peso e aí o papel pode mudar um pouco nesses aspectos. Ou então, né, no caso, outra interpretação que podemos fazer é que o papel do gerente de projetos pode ser adaptado conforme o modelo que nós estamos utilizando. Tá bem?